Olá, tudo bem? Começa agora o programa Análise Direta, que é o programa de entrevistas do canal HIT Notícias, transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias e também 190 países pelo canal 1 Europa. E o tema de hoje são as relações de trabalho durante a pandemia ou influenciadas, mudadas por causa da pandemia. Para falar sobre esse assunto tão importante, está aqui ao meu lado, Dr. Leone Pereira, advogado, professor também, especialista em Direito do Trabalho. Doutor Leone, primeiro agradecer a sua gentileza, a sua simpatia de atender nosso convite e estar aqui nos nossos estúdios da HIT TV em São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, agradeço. Sempre um prazer, uma honra muito grande falar do trabalho num momento muito importante como esse, que é a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, né? Não teve jeito, né, doutor? Todo mundo foi afetado em vários setores da vida. E um dos setores, desses setores mais importantes, é o trabalho, sem dúvida nenhuma. De onde a gente tira nosso sustento, de onde a gente vive boa parte das nossas vidas. E agora, já com alguns meses de pandemia, a sua avaliação, o mundo corporativo estava preparado para esse momento de exceção, esse momento tão atípico, doutor? Olha, com certeza não, né? É a pior crise da nossa geração, né? Muitos, fazendo uma análise ainda que superficial, mas histórica, equiparam esse momento as grandes guerras, a crise de 29, óbvio que num outro contexto, mas grandes empresas multinacionais, empresas de médio porte, conseguiram sobreviver. Mas realmente muitas empresas encerraram suas atividades e também tivemos muitas dispensas, trabalhadores perderam emprego, fora toda a parte de redução de direitos trabalhistas e modificações legislativas. Então, realmente, pegou todo mundo surpreso, que seria natural, né? Ninguém esperava uma pandemia dessa. Então, eu também acho leviano falar que as empresas deveriam ter se preparado para esse momento ou deveriam ter caixa para enfrentar isso. Eu acho que é uma análise muito superficial diante de algo que ninguém estava esperando de tamanha magnitude, né? Agora, uma palavra que você usou, acho que define bem a situação, é sobreviver. Não era nem questão de atingir aquelas metas, aqueles planos que foram estabelecidos. Toda empresa estabelece um plano de metas, tudo aquilo foi por água abaixo. O negócio era sobreviver mesmo, né, doutor? Olha, em resumo, o planeta parou, né? Tirando atividades essenciais, mas todas as outras atividades, do dia para a noite, todo mundo em casa, todo mundo muito preocupado, que doença era essa? Então, realmente, ninguém estava preparado para isso. Lógico, ainda estamos vivenciando a pandemia, mas já num outro momento. Então, já estamos estudando de maneira mais aprofundada quais serão os próximos passos, né? O que fazer daqui para frente. Eu acho que, pelo menos, a gente já sabe que 2021, em tese, vai ser um ano melhor do que foi 2020, né? Agora, dentro dessa crise sem precedentes, de saúde e também econômica, os departamentos, os setores de RH, de recursos humanos das empresas foram exigidos como nunca, né, doutor? Olha, realmente eu falo que quem milita com a área trabalhista de maneira direta ou indireta, advocacia trabalhista, pessoal da RH e tudo mais, nós trabalhamos muito nesse período, porque realmente, como foi um período excepcional, aumentou muito a parte do preventivo, do consultivo, como ajustar a empresa a essas novas determinações. E tivemos nesse período também muitas modificações legislativas, né? Até surgiu aquela piada, né, de que você que é da área trabalhista, antes de dormir e na hora de acordar, veja se saiu uma medida provisória. Até aquele meme que circulou na Páscoa, né, que a gente estava comendo de abrir um ovo de Páscoa e saiu uma medida provisória dentro do ovo de Páscoa, né, de tantas que saíram. Então, realmente foi uma confusão só, muita insegurança jurídica e realmente o profissional da área trabalhista foi muito exigido nesse período. Então, trabalhamos bastante. Agora, o grande desafio foi garantir a segurança, né? Tanto a segurança na questão da saúde, como aqueles novos hábitos, agora álcool em gel, todo lugar é obrigatório, máscaras, e também a segurança psicológica. Fazer o funcionário se sentir seguro no momento de tanta insegurança. Essa segurança pautou muito esse trabalho, essas medidas, inclusive? Olha, sem dúvida, né? No primeiro momento, estávamos preocupados, a gente vai abordar sobre isso, em toda a regulamentação ou regulamentação mínima sobre o trabalho à distância, o remoto e tudo mais. Mas agora que a gente está nesse momento de retorno paulatino de atividades presenciais, e mesmo para quem teve que continuar trabalhando nesse período, é como observar todos os protocolos de higiene, saúde e segurança no trabalho. É uma dúvida que perdura até hoje. É um desafio da humanidade, não só no Brasil, mas no planeta inteiro. Mesmo com esse medo coletivo, mesmo com essas medidas, onde a gente vai hoje, ainda há dúvidas em relação às empresas?
Olha, essa é uma grande preocupação. Quer dizer, mesmo? a gente teve também todo o debate se o funcionário, se o empregado contaminar, pegar o coronavírus, se é doença ocupacional, se não é doença ocupacional. A classificação, A né, classificação. doutor? É. Isso que porque a doença ocupacional, juridicamente falando, tem um tratamento jurídico equiparado ao acidente de trabalho. Então, esse debate ele é tão difícil e tão aprofundado que chegou, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, que é o nosso órgão de cúpula, que há uma tendência em algumas correntes no sentido de que o trabalhador ainda vai ter que provar que aquela doença é relacionada ao trabalho. Então, um debate. E muito trabalhador está inseguro de retornar ao trabalho. Então, o teletrabalho, esse trabalho remoto, ele também vem ganhando muito corpo, porque muita gente mesmo, ainda não está seguro de sair de casa, né? Até sair essa vacina com eficácia, acredito que a gente vai ter ainda mais 2 anos de muito debate sobre esse assunto. Essa questão que o senhor trouxe agora é fundamental, importantíssima. Muita gente deve estar vivendo esse dilema agora. Afinal, não há um consenso, então. A Covid-19 é uma pandemia e, enquanto pandemia, não dá para classificar ou até talvez seja possível classificá-la como uma doença de trabalho, uma doença ocupacional. Como é que está isso hoje, doutor? Essa é uma das principais discussões da atualidade, né? Porque é uma pandemia. E eu, como advogo para os dois lados, tanto o trabalhador quanto a empresa, e já tive os 2 casos na prática, óbvio que do lado do trabalhador, eu vou tentar defender como uma doença relacionada ao trabalho. Correto. E com todas as consequências jurídicas daí pertinentes. De outra sorte, advogando para a empresa, eu vou alegar o quê? Que é uma pandemia. Uma situação e a pessoa pode generalizada, pegar né? isso no metrô, no trem, no Sim. ônibus e tudo mais. E no Poder Judiciário vira uma questão que a gente chama de ônus da prova. Quem tem que provar o quê? E essa é uma dificuldade não só desse assunto, mas de outros assuntos jurídicos. Então, tem um entendimento, ele não é pacífico, mas da necessidade, que é difícil, do trabalhador comprovar que aquela doença foi relacionada ao trabalho. Aí a gente chama de nexo causal, ou nexo técnico-epidemiológico, causa com causa. Você tem alguns termos jurídicos, mas basicamente que aquela doença o trabalhador pegou direto ou indiretamente no trabalho, ou indo para o trabalho, ou voltando, como ele se contaminou? ou na hora do almoço, como ele se contaminou. Agora, como se prova isso de uma pandemia? Óbvio, sem citar nomes, mas um caso prático eu tive, de uma enfermeira que trabalhava num hospital, mais de 50 anos, ela era grupo de risco, porque ela tinha problemas respiratórios também. Ela foi dispensada e eu consegui entrar com uma ação, a gente estava, lógico, discutindo isso, mas ela trabalhava diretamente com pessoas que tinham coronavírus. Como era enfermeira-chefe, trabalhava lá e tudo mais, vai ser um pouco mais fácil comprovar que aquela doença era relacionada ao trabalho. Mas tive um outro caso, defendendo a empresa, uma multinacional do ramo de alimentos, o trabalhador pegou a doença, é mais difícil para ele, que eu estou pela empresa, comprovar que a doença que ele pegou relacionada ao trabalho. Percebe que são situações e situações. A gente chama de uma análise do caso concreto ou uma análise casuística, né? Isso o direito lida com isso sempre, né? Bom, primeiro, o critério é extremamente subjetivo. Sim. A gente já começa a partir desse ponto a discussão. Sim. E segundo, vai depender muito da função que ele exerce. Por exemplo, um profissional da saúde, como o senhor falou, tem muito mais chance. Agora, o outro que trabalha em casa, no home office, por exemplo, fica mais difícil, né, doutor? A questão do home office, do teletrabalho, que pode acontecer também, né, de pegar por um outro motivo, mas como relacionar o seu trabalho, fica muito mais difícil também atividades não relacionadas a essas tidas como essenciais. Também vai ficar muito mais difícil para o trabalhador. Então, realmente, é um debate que vai perdurar anos e anos no judiciário trabalhista, que está abarrotado, já estava, e agora muito mais. E as decisões judiciais, elas têm pendido para qual lado? Tem dado mais razão ao trabalhador na contaminação, considerando a doença um problema funcional ou não? Olha, essa é uma pergunta excelente e talvez a minha resposta seja frustrante, porque a gente está vendo de tudo no judiciário trabalhista. A Justiça do Trabalho, é óbvio que ela foi criada para proteger o trabalhador, que é a parte mais fraca, a gente chama de hipossuficiente, né? Mas ela já não é mais tão protetiva como era no passado. Isso não é algo ruim, tá? Porque hoje o juiz do trabalho ele está mais preocupado em analisar o que verdadeiramente aconteceu na prática e também olhar o lado da empresa, né? É o que a gente chama hoje de razoabilidade, de proporcionalidade. São decisões mais razoáveis, mais proporcionais. Ele está, um juiz, ponderando mais esses interesses. Isso eu acho bom, porque tira também aquela imagem de que basta o trabalhador entrar com a ação que ele vai ganhar alguma coisa. Não.
principalmente para os médios e pequenos empreendedores que sofriam muito com esse tipo de situação, né, doutor? Exatamente. Então, é uma justiça que eu enxergo um pouco mais equidistante, que a gente chama equilibrada. Exatamente, uma palavra mais didática para quem está assistindo o programa. Correto. Bom, o senhor citou também, já algumas vezes aí, o trabalho remoto. E essa também foi uma tendência muito acentuada agora durante a pandemia. Alguns especialistas dizem que esse processo levaria entre 5 e 10 anos e foi intensificado agora durante a pandemia. As empresas, como elas estão lidando com esse trabalho remoto, tanto a empresa quanto os trabalhadores? Olha, essa também é uma análise muito interessante, né? Já começa com um problema de nomenclatura. A legislação, a nossa, chama de teletrabalho. A gente conhece também como trabalho remoto, home office, por aí vai. É óbvio que já era uma realidade, não só no Brasil como no mundo, mas a pandemia antecipou e muito. De maneira que muitos trabalhadores já decidiram de trabalhar dessa maneira para sempre e muitas empresas também tomaram essa decisão. Tanto que parte administrativa, back-office, muitas empresas já estão diminuindo seus espaços físicos e implementando e aprimorando o trabalho remoto em muitas funções. Eu acho que é uma análise muito simplista, a gente vai aprofundar, lógico, entender que daqui para frente vai ser só teletrabalho. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma realidade que veio para ficar, tanto do lado do obreiro, quanto no viés empresarial, isso é inegável. Então, tanto que essas gigantes, essas big techs, essas gigantes da tecnologia, já trouxeram informação que vão investir sobremaneira no desenvolvimento do trabalho remoto, com novos celulares, tablets, aplicativos, software. Então, a gente vai ter realmente teve uma antecipação de um desenvolvimento como nunca antes tido da questão do teletrabalho. É um movimento irreversível, eu enxergo. Inclusive, uma pesquisa feita pela Faculdade de Economia da USP, a FEA, aponta que de cada 10 trabalhadores que estão nesse sistema, 7 querem continuar. O senhor, como já disse, defende os dois lados, tem enxergado essa satisfação do trabalhador. Perfeito. É uma satisfação, uma realidade, porque é óbvio, né? E vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo da cidade aqui de São Paulo, né? Quanto tempo a gente perdia com trânsito na rua, etc. Então, o teletrabalho traz inúmeras vantagens, né? A gente consegue otimizar o tempo, tem em tese redução de custos com deslocamento, com vestuário, até com alimentação, né? Talvez o trabalhador consiga ter mais contato com a família, com amigos, com lazer, o que a gente chama dessa tal de qualidade de vida, né? Mas eu também enxergo que o teletrabalho tem desvantagens, né? Então, nós já temos estudos, isso é legal também colocar, de que essa ausência de contato físico com as pessoas pode trazer depressão, pode trazer estresse, até a síndrome de burnout, que é a síndrome de esgotamento profissional, e já tivemos, inclusive, casos de suicídio no mundo pela ausência de contato físico. Eu vou dar a minha opinião com todo respeito. Eu acho que é importante o contato virtual entre as pessoas, mas eu ainda enxergo a necessidade de um relacionamento físico. Isso traz diversas vantagens pessoais e emocionais para o ser humano, né? A gente não consegue ser totalmente isolado fisicamente falando. Então, é algo que eu estou muito preocupado, que é a questão da saúde das pessoas. Não só do trabalhador, mas do tomador de serviços. Olha, detalhe importante aí que o doutor Eliane trouxe para a gente, para essa discussão, e outras questões ainda também não estão claras. Por exemplo, quem é responsável por fornecer a infraestrutura, o computador que a pessoa vai usar? Quem vai pagar a conta telefônica desse trabalho remoto, desse home office, por exemplo? Quem? O doutor Leone vai responder isso no próximo bloco. Não saia daí. Olá, e nós voltamos agora com o segundo bloco do programa Análise Direta. O programa que é gravado nos estúdios da RIT em São Paulo e hoje com a nossa competente equipe aqui, dando todo o suporte nas imagens, os nossos cinegrafistas, Fábio Morishima e também o Antônio Ferreira, já mandando um abraço e agradecendo todo o apoio. Mas o convidado especial aqui hoje é o Dr. Leone, que está fornecendo aí dicas importantes justamente nesse período de exceção, como o senhor falou, que é a pandemia. E a gente, antes do intervalo, estava falando do trabalho remoto, das dificuldades hoje que as empresas estão tendo para lidar com isso. Outro dado da pesquisa da FEA, da Faculdade de Economia da USP, aponta que apenas
apesar dessa satisfação de cada 10, 7 quererem continuar, o trabalho remoto atingiu apenas 20% da força de trabalho do país. Ainda há uma dificuldade de acesso, de condições para que esse trabalho em casa seja desenvolvido, doutor? Olha, sem dúvida, né? É óbvio que a tecnologia, a gente já estudava isso antes, é uma realidade mundial. Mas a gente não pode esquecer que muitas pessoas estão alijadas do acesso à tecnologia, né? Assim, a gente sabe que no Brasil ainda metade da população ainda está preocupado com condições mínimas de sobrevivência, água, luz, esgoto, moradia. Então, como que essas pessoas têm preocupação em acesso à tecnologia? Então, nós temos, inclusive, os analfabetos digitais, as pessoas que não têm acesso a isso. Então, o teletrabalho é uma realidade, mas partindo da premissa que o trabalhador tenha condições de ter minimamente o acesso a essa tecnologia. Então, ainda é uma realidade muito distante aqui no Brasil, partindo da premissa que nós não somos um país, nós temos dimensões continentais. Nós temos diversos Brasis dentro do Brasil. Então, portanto, esse dado ele é muito verdadeiro, ele é muito importante e tem que ser trazido para que a gente possa fazer reflexões, hein? Que é um desafio. Como inserir esses trabalhadores na tecnologia? Mas antes disso, temos que resolver os problemas básicos, né, do ser humano, que é o acesso à água, à luz, a esgoto, à moradia, à alimentação mínima, né? Eu não posso trazer tecnologia se ele não tem antes essas condições mínimas, né, o que a gente chama de dignidade da pessoa humana, que inclusive está na nossa própria Constituição Federal. Como a gente já vinha falando no primeiro bloco, esse processo foi antecipado. Aquela projeção de 5, 10 anos para o trabalho remoto ser implantado foi acelerada. E diante disso, dessa realidade, a própria lei não estava preparada, né? Tanto que tramita no Senado uma lei para determinar as normas desse trabalho remoto. Quem deve pagar, por exemplo, a conta de telefone, quem é responsável pela estrutura, pelo computador. A lei ainda carece de uma regulamentação? Olha, essa é uma pergunta interessante, vale a pena uma análise detalhada. Muito se falou agora nesse período, e vale a pena essa correção, de que foi no período agora da pandemia que o teletrabalho foi regulamentado, ainda que de maneira precária ou embrionária. Não é verdade. Na verdade, nós já tínhamos uma regulamentação na CLT, que é a nossa consolidação das leis do trabalho, uma lei de 2011 que alterou um artigo na CLT. Já tínhamos isso. E, verdadeiramente, o que aconteceu foi a reforma trabalhista que trouxe uma regulamentação mínima. Que curioso, até no momento da gravação do programa, agora em novembro de 2020, está completando 3 anos de vigência já. Então, ela que trouxe uma regulamentação do teletrabalho. Aí depois tivemos agora, em período de pandemia, uma medida provisória, a 927, que não foi convertida em lei, ela caducou, que também trazia uma outra regulamentação. Bom, então nós voltamos à regulamentação que tinha sido trazida pela reforma trabalhista em 2017. Visionária essa reforma, hein? Ela foi, né? Porque ela já previa, né? Na época, para ter uma ideia, como o teletrabalho já era uma realidade. E é importante ressaltar, porque há sempre muitas críticas ao sistema judiciário, que realmente tem falhas, sim, mas também tem acertos como esse, né? Exato. E agora nós temos um grupo, né, uma comissão de juristas, de notáveis, apresentando esse projeto. Isso foi pedido pelo próprio Congresso Nacional, para que haja uma regulamentação desse teletrabalho, o trabalho remoto, pouco importa o nome, pandemia e pós-pandemia. Porque nós voltamos, e veja a falha, nós voltamos à regulamentação que existia pré-pandemia, em período pandemia, pós-pandemia. Então, nós temos um desajuste legislativo. Correto. E ainda a lei vigente traz muitas lacunas, como nós chamamos. Quer dizer, são essas omissões. Esse é um exemplo muito didático que foi dado. Quem é o responsável pelas condições mínimas de trabalho no trabalho remoto? Curioso. A CLT traz uma regra muito simples dizendo que os direitos e os deveres deverão ser definidos ou entabulados em contrato escrito. Agora a pergunta, qual o poder de barganha do trabalhador, que é a parte mais fraca, em negociar com o seu patrão condições mínimas de trabalho no seio do trabalho remoto? Então realmente é algo que não dá para ser assim. Eu tenho que ter uma legislação, uma lei, que traz uma intervenção mínima nessa relação, assegurando o que nós chamamos de direitos trabalhistas mínimos. E a legislação atual carece disso. Portanto, esse projeto de lei dizem que não para esse ano, mas para o ano que vem, talvez já para o primeiro semestre, esse projeto de lei ele vai ser aprovado, trazendo uma regulamentação mais pormenorizada dessas situações. Ou seja, aí dá uma lacuna na lei em relação a esses detalhes, né?
E qual que é o seu entendimento, pessoal? O senhor acredita que essa estrutura deva ser fornecida pela empresa? Olha, eu entendo que sim. É lógico que dentro de um razoável, dentro de um proporcional, porque eu não posso pensar só em multinacional. Eu tenho que pensar em microempresa, empresa de pequeno porte que também está sofrendo. Lembrando que o empresário, e a gente atende muito eles e trabalha diretamente com eles, eu brinco até, eles têm 3 espadas na cabeça. A trabalhista, a previdenciária e a tributária. Então nós temos grandes encargos trabalhistas, previdenciários e tributários. Então eu também não posso onerar o empresário sobremaneira, porque ele não vai ter condições nem de manter o posto de trabalho. Então o grande desafio é de chegar em algo razoável, mas o empresário, empregador, tem sim que proporcionar condições mínimas de trabalho. Então, regras de ergonomia, questão de computador, de cadeira adequada, de mesa adequada, de iluminação adequada, de uma alimentação mínima. Esses gastos que aumentaram em decorrência do teletrabalho, com internet, com alimentação, eles de certa forma têm que ser arcados, ainda que não tenham natureza salarial, mas o empregador tem que fornecer isso. E aí me vem na cabeça agora falando, né? Qual que é um outro grande desafio? Como fiscalizar o ambiente de trabalho dentro de casa? Excelente esse assunto. É um grande desafio. Já há algum exemplo? Aliás, além disso, já há ações abordando esses tipos de casos? Olha, nós temos um debate que é muito próximo do debate dos empregados domésticos, que seria, em tese, o auditor fiscal do trabalho indo na residência, na casa, para fiscalizar. Só que nós temos alguns problemas jurídicos para resolver. Por exemplo... E funcionais, né? Mão de obra, por exemplo. Mão de obra, até porque nós tivemos, e sem entrar em questões políticas, mas tivemos a extinção do Ministério do Trabalho e agora as atribuições levadas ao Ministério da Economia, né? Então a gente tem um problema de pessoal, já faz muito tempo que não temos concurso para auditor fiscal do trabalho, né? E além disso, nós temos uma regra na Constituição que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Então, em tese, só poderia entrar durante o dia por determinação judicial. Então, ainda a gente vai ter que resolver esse problema que está na Constituição. Você imagina a necessidade de determinações judiciais para que o auditor fiscal do trabalho ingresse em cada casa isoladamente considerada para fiscalizar. Eu entendo que, nesse cenário, seria uma fiscalização por amostragem. Quer dizer, não haveria como todos os ambientes de trabalho serem fiscalizados diante desse cenário aí de pandemia e desse cenário precário que já existia antes mesmo da própria pandemia. O problema é bem maior do que parece, então. Exatamente. Agora, mesmo com todas essas dificuldades, a tendência é o trabalho híbrido, ou seja, a pessoa ir na empresa, frequentar a empresa, porém fazer parte desse trabalho na própria residência? Olha, eu enxergo que nós teremos vários cenários, né? Nós teremos em algumas atividades, o que é natural, o retorno às atividades presenciais. Se a gente pega trabalho manual, com todo o respeito, o chão da fábrica, não tem como o chão da fábrica ser Sim. teletrabalho, vai ter que continuar sendo presencial. Agora, em atividades intelectuais ou atividades administrativas, nós temos, ou enxergo, a opção definitiva pelo teletrabalho, ou esse trabalho que a gente chama de híbrido ou misto, em que parte da semana ficaremos em casa e parte da semana trabalharemos em home office ou teletrabalho. Essa é uma tendência mundial. Eu te falo da minha profissão, da advocacia. Muitos escritórios já tomaram a decisão de diminuição de espaços físicos para que no espaço físico menor haja um revezamento de equipe. Então, em vez de eu ir lá todo dia de segunda a sexta-feira, porque eu não vou lá 2, 3 vezes e uma outra equipe vai nos outros dias. Então, isso é algo que já está acontecendo nesse momento e como exemplo que eu trouxe a minha profissão de advocacia. Correto. Você citou também aí como exemplo o chão de fábrica, que a gente reconhece a importância e a dignidade do trabalho, mas é bom lembrar também que a automação está tomando conta. Até para limpar, hoje existem máquinas e é uma tendência de substituição. E me preparando para essa entrevista, eu me deparei com uma frase que até pode ser encaixada nesse contexto, que é tornar-se digital ou morrer. Hoje, quem não tiver acesso ou quem não tiver o mínimo conhecimento desse processo digital, até porque o comércio, com o fechamento, migrou boa parte para as redes sociais, né, para os negócios online, dificilmente vai sobreviver, né, doutor? Olha, sem dúvida. E até me fez lembrar uma outra frase que eu gosto muito, eu trabalho muito em aulas e palestras com motivacional, né? Legal. E é uma que fala que em momentos de crise, ou a gente chora, ou a gente aprende a vender lenço, né? Então é mais ou menos essa ideia. Então, ou as pessoas têm o discernimento e a consciência
da necessidade do estudo, do aprimoramento, da busca de informações tecnológicas, ou realmente o próprio mercado vai fazer a seleção, no sentido de quem não tem esse conhecimento, essa expertise, de estar fora do ambiente de trabalho. E você veja, eu falo da minha profissão, quer dizer, se a gente pega a advocacia, hoje quem não tem minimamente conhecimento de processo judicial eletrônico, de ferramentas eletrônicas e tudo mais, que escritório que vai contratar ou manter o trabalhador? Estou dando só um exemplo. Isso vale para outras atividades também. Então, hoje não basta você só estudar a sua área de conhecimento, no meu caso, do direito. Não, você tem que estudar áreas de conhecimento correlatas, que circundam essa sua área de conhecimento. E no caso, a tecnologia, para o trabalho intelectual ou atividades administrativas, acaba sendo fundamental. Não dá, eu não sei usar tal aplicativo, eu não sei entrar no Zoom, eu não sei entrar no Google Meet, eu não sei entrar no Microsoft Teams, eu não sei entrar no Cisco Webex, hoje no Skype, hoje não dá para falar dessa maneira. A empresa já parte da premissa que você já conhece, já vai mandar o link para você acessar e não vai te ensinar como que usa o Zoom ou o Microsoft Teams. É algo que... E outra, vamos falar a verdade, eu vou tomar muito cuidado para falar. Você entende que hoje está muito fácil você ter acesso a essa informação? Eu sempre falo para todo mundo, você vai hoje no YouTube, você encontra tutorial de como apertar um parafuso, de como instalar um... Ou seja, não tem mais desculpa de você não ter acesso a essa informação. Isso é uma força de vontade. Exato. Eu, particularmente, antes da pandemia começar, não tinha nenhum aplicativo de reuniões virtuais, desses encontros online, de conferência. Hoje eu tenho 3 no meu celular. Por força das circunstâncias, né, doutor? A gente tem que se adaptar. Muito bem lembrado isso, e há condições para isso. Basta ter vontade, né, doutor? Hoje eu ando até comigo com um tripé, né, com todos os aplicativos instalados no celular. Legal. Aí até para fazer reunião com o cliente ou fazer uma live, alguma coisa, eu já saco um tripé, você já coloca com uma iluminação, quer dizer, o tempo inteiro preparado para lidar com essas situações. Legal. Mas tem o outro lado da moeda, outro problema também, que é informalidade. Cada vez mais o trabalhador está tendo vínculos com a empresa, ele está cada vez mais sendo independente e assumindo todo esse ônus da independência. E esse vai ser o assunto do nosso terceiro e último bloco. Não sai daí. Olá, e nós voltamos direto dos estúdios da RIT em São Paulo com o terceiro e último bloco do programa Análise Direta, que hoje está falando das relações de trabalho, o impacto da pandemia nas relações de trabalho. Quem está falando desse assunto é um especialista. Aqui ao meu lado, mais uma vez, doutor Leone Pereira. Doutor, no final do último bloco, eu falava da informalidade e dados aqui da PNAD Covid, que é a pesquisa por amostragem de domicílios, mostra que o Brasil atingiu 40,6% de informais. São 38 milhões de brasileiros, um número recorde. A pandemia também acelerou essa, que já era uma tendência no mercado de trabalho, a informalidade? Olha, sem dúvida, né? A informalidade já era uma realidade preocupante antes da pandemia e agora com a pandemia tivemos o agravamento dessa situação. Nós tivemos, infelizmente, o fechamento de muitas empresas, encerramento de atividades, então muita gente mesmo perdeu seu emprego e precisa trabalhar, precisa pagar as contas. Então hoje muitos trabalham não tão preocupados com direitos trabalhistas mínimos, mas por questões de sobrevivência a gente volta de novo, não adianta, o que aparece, o trabalho que aparece, você acaba aceitando. Então a informalidade é uma realidade preocupante. E se algo não for feito, ela vai continuar agora com a pandemia, porque é algo interessante que vale a pena a gente ressaltar. Estamos chegando agora no final do ano. E essas medidas governamentais, de incentivos, de auxílio, elas estão se exaurindo, elas estão se esgotando. E a gente já tem que pensar a realidade de 2021. E a gente sabe que a recuperação da economia vai ser uma recuperação paulatina, devagar. A gente vai ter ainda o ano que vem, o próximo ano. Então, se algo não for feito, a meu ver, a tendência é, inclusive, o aumento desse percentual, o incremento desse número. O senhor lembrou bem, essas medidas foram medidas de exceção também, medidas emergenciais. Mesmo assim, mesmo com essas medidas, com essa intervenção do governo, o desemprego também aumentou.
E hoje a taxa de desocupação, aliás, no auge da pandemia, a taxa de desocupação chegou a 13,7%. Como o senhor está vendo também esse momento de desemprego? Ele tende a melhorar ou o final do efeito dessas medidas emergenciais pode piorar essa situação? Olha, é uma grande preocupação que eu tenho. Né? É pessimista? Não, pessimista não. Eu brinco que eu sou um eterno otimista, né? Mas a gente não pode ser otimista desvinculado do realismo. Né? A gente tem que pensar na realidade. Então, hoje se fala muito em direito emergencial, jurisprudência de emergência, né? E eu gostaria de um empenho do governo, né? Sem entrar em questões políticas, mas analisando de maneira ampla, já quais serão as medidas jurídicas, os incentivos para o ano que vem. O empresário está muito preocupado com isso, todo mundo que a gente atende, porque, como eu disse, as medidas foram fundamentais, foram importantes, até dezembro agora desse ano. E a gente sabe que é lógico, a economia devagarzinho ela vai recuperando, mas longe de patamares que trarão grandes contratações ou criação significativa de postos de trabalho. Então, ainda a gente vai precisar de medidas jurídicas, trabalhistas, previdenciárias e tributárias de fomento a essas atividades. Então, eu estou aguardando e acompanhando de perto isso. O que o governo vai anunciar agora no final do ano para o início do próximo ano, para o primeiro semestre 2021, porque ainda as empresas vão precisar desse apoio do Congresso Nacional e do próprio presidente da República. E aí, em todos os âmbitos também, a parte estadual, a parte municipal, do governo, do Estado naquela visão macroscópica, né, do Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, no sentido de o Estado, agora nós criamos o Estado para nos representar. E é um momento que o Estado tem que ter uma postura ativa, pensando enquanto República Federativa do Brasil. Agora, alguns colegas seus defendem ou acreditam que essa pandemia acelerou um processo de desmonte dos direitos trabalhistas. Cada vez mais os trabalhadores estão perdendo direitos que foram adquiridos no século passado. O senhor também entende que é irreversível essa situação? Olha, isso é inegável e é irreversível, né? Isso vale a pena ressaltar que não começou a acontecer com a pandemia, né? Vamos fazer um corte aqui no Brasil. Desde a época da reforma trabalhista, né, que foi uma reforma com grande viés empresarial, isso já começou a acontecer, o que a gente chama de precarização dos direitos trabalhistas, uma expressão até mundial, a mercantilização da mão de obra, a coisificação do ser humano, mas é algo irreversível. Então a gente não está numa fase mundial de conquista de direitos trabalhistas, ou na visão dos direitos trabalhistas como direitos humanos ou direitos fundamentais, mas uma linha de fomento à atividade econômica, de incentivo a essa atividade, e aí o desafio, se nós pensarmos uma balança, a partir do momento que eu me preocupo em fomentar a atividade econômica, automaticamente os direitos trabalhistas, no mínimo, eles são minorados ou, uma palavra também que é mundial, flexibilizados, a tal da flexibilização e desregulamentação desses direitos. Agora também veio aqui na cabeça, é legal porque a gente tem esse bate-papo, essa conversa. Legal. Aliado a isso, nós temos novas relações que também merecem regulamentação com a tecnologia, que é a questão do Uber, que a gente chama de relações jurídicas uberizadas e tudo mais, que é uma discussão mundial. Primeiro, quem julga essas ações, se há vínculo de emprego, não há vínculo de emprego, então é um debate mundial que a gente precisa também enfrentar esses temas. Talvez esse exemplo que eu estava também na ponta da língua, do motorista de aplicativo, é o grande símbolo desses novos tempos, dessa nova relação, onde o sujeito presta um trabalho, mas ele não é funcionário da empresa. Perfeito. É um parceiro. Qual o problema aqui no Brasil ainda, né? Pela ausência de regulamentação, nós temos um enquadramento jurídico muito superficial. Ou ele é considerado como empregado, vínculo empregatício, com todos os direitos, ou ele é considerado como um trabalhador autônomo e aí não tem a proteção da Constituição. Só tem essas duas classificações. Só que os especialistas, né, juristas, entendem o quê? Que entre o empregado subordinado e o trabalhador autônomo, nós temos várias relações intermediárias. Tecnicamente, nós chamamos isso de trabalhadores em zona gris e cinzento intermediária, que não são empregados, tradicionalmente falando, e não são trabalhadores autônomos, tradicionalmente falando. Então, são novas relações de trabalho que merecem regulamentação específica. Mas, para você que assiste o programa,
Essa deficiência, essa lacuna, ela é mundial. Hoje o mundo inteiro vem discutindo isso. Então não é só algo do Brasil. A Europa vem debatendo bastante isso e também os Estados Unidos. Ainda há a busca por uma formalização dessa relação. Exatamente. E eu acho que o caminho, também, com todo respeito, não é como acontece em alguns países, entre aspas, a demonização dessas empresas. Correto. Essas empresas contribuem muito para a modernização da nossa vida, criam postos de trabalho, movimentam a economia. Prestação de serviços. Prestação de serviços. Então, a questão é, vamos regulamentar, vamos envolver toda a sociedade, nomear uma comissão de notáveis, de juristas, para que a melhor legislação seja implementada no sentido de regulamentar essas novas situações. Correto. E quais serão os grandes desafios, já que o senhor citou esse também, nessa relação de trabalho pós-pandemia? Quais o senhor elege como sendo os grandes desafios? Olha, eu enxergo que, primeiro que a gente aprende isso, é uma frase curiosa, no primeiro ano de direito. Que o direito, qual é a grande missão do direito? É regular ou tentar regular a vida em sociedade. Só que o direito é um eterno corredor atrás da sociedade. A sociedade está sempre na frente, né? E o direito tenta ir regulamentando a evolução da própria sociedade. Um primeiro grande desafio, a modernização de toda a nossa legislação trabalhista, né? Nós temos ainda, e é uma crítica construtiva, a nossa CLT, que nem um código foi um decreto-lei da época do Getúlio Vargas, Estado Novo. É lógico, durante esse período, muitas modificações foram implementadas, sim, mas ainda é uma legislação atrasada, anacrônica, que precisa ser atualizada de acordo com essas novas relações. Então, esse é um grande desafio. E, além disso, não só a preocupação trabalhista isoladamente considerada, mas com as outras áreas correlatas, que é a parte previdenciária e tributária. Não tem como pensar só na área trabalhista se você também não tem uma preocupação macroscópica com as áreas previdenciária e tributária. Então, essa modernização é fundamental. Aliado a isso, que haja uma maior facilidade aos empresários de acesso às linhas de crédito, aos incentivos. Eu acompanhei de perto isso. Como os empresários tiveram dificuldade de acesso a essa ajuda. Eles estão precisando nesse momento, porque é muito fácil falar que agora é problema da empresa, a empresa que se vira. Eu cheguei até a ouvir de sindicatos, sem citar nomes. É função social, é responsabilidade social das empresas manter pós-trabalho. Eu até brinquei com eles, falei, então tá bom, então a gente vai mandar conta para vocês pagarem, pode pagar de uma vez ou parcelado, porque não tem como, o sindicato é muito importante nesse viés, mas eu também não posso entender que a empresa é a única responsável diante de uma pandemia. Então, essa desoneração, esse ajuste de encargos trabalhistas, previdenciários e tributários, ele acaba sendo fundamental. E nesse papel, nesse ambiente, nesse cenário, o papel do governo, como o senhor falou antes, é fundamental para mediar essas relações, né? Perfeito. E aliado a isso, os sindicatos também, né? Que os sindicatos, eles acabaram tendo um grande problema com a reforma trabalhista, que foi, por exemplo, o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. Para quem está assistindo e não sabe, eles perderam uma arrecadação de mais de 3 bilhões. Então, você imagina, menos 3 bilhões nas contas. Como sobreviver? Então, muitos sindicatos hoje preocupados com sobrevivência, vendendo ativos, imóveis e tudo mais, do que efetivamente cumprir a sua função constitucional, que é a defesa dos interesses da categoria. E agora, nessas projeções, um termo tem sido muito repetido, ganhado muito espaço, que é o trabalho sustentável. Esse trabalho sustentável compreende, como o senhor falou, essas relações, tanto da empresa quanto do funcionário, mas também aliar a parte econômica à saúde. E o que o senhor projeta desse trabalho sustentável? É uma tendência também? Tem sido uma preocupação ou a primeira preocupação agora é só sobreviver à crise? Olha, essa é uma grande preocupação também. Hoje se fala muito do meio ambiente de trabalho sadio, salutar, saudável, né? A própria Constituição e normas internacionais asseguram, como direito fundamental, como direito humano, a pessoa trabalhar num meio ambiente de trabalho sadio. A saúde do trabalhador e do tomador de serviço é um dos grandes temas, mas isso não é uma realidade de todos os trabalhadores e todas as empresas. A gente está falando de muitas empresas que estão lutando muito para não encerrar as atividades. Então, a gente tem que ter essa preocupação, mas também ter a preocupação com situações mais críticas, mais emergenciais.
E esse é um outro grande desafio. Quer dizer, empresas de grande porte, de médio porte, eu posso pensar num trabalho preocupado com a saúde, preocupado com as questões mínimas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que preocupar também na manutenção das empresas, na manutenção de pós de trabalho, que é uma preocupação até mais emergencial do que essa outra. Ou seja, o equilíbrio, né, doutor? O equilíbrio, sempre o equilíbrio. Legal. Doutor, nosso programa vai chegando ao final e classificar como uma entrevista até pouco. Foi uma verdadeira aula de direito do trabalho. Agradeço a precisão das explicações e também a simpatia para transmitir essas informações para o nosso telespectador. E eu reservo esses minutos finais agora para você apresentar suas redes sociais, seus contatos, enfim, deixar aí informações, né, para quem quiser te procurar, para quem quiser mais sobre esse assunto. Por favor. Olha, primeiro, Kleber, gratidão, tá? Agradeço a participação no programa, sempre um prazer, uma honra muito grande falar da minha querida área trabalhista, né? E para você que está assistindo e quer acompanhar o meu trabalho, eu destaco duas das minhas mídias sociais, o meu Instagram, @professor Leone Pereira, tudo por extenso, @professor Leone Pereira, e meu canal no YouTube, Leone Pereira. Eu tenho uma grande atividade acadêmica e também na advocacia, eu advogo para os dois lados, tanto para o trabalhador quanto para a empresa. Então, caso tenha algum interesse, alguma dúvida, deixo as minhas mídias sociais e fico à disposição. E mais uma vez renovo a gratidão e fico à disposição para novas entrevistas, novos assuntos, até porque a área trabalhista foi uma das áreas mais debatidas em período de pandemia no mundo inteiro. Então, realmente é uma área que gerou e gera muitas dúvidas, muitas incertezas. Legal, doutor. Mais uma vez, muito obrigado. Gostou dessa entrevista com o doutor Leone? Quer ver de novo? Então, acesse nossas redes sociais pelo Facebook, /programa Análise Direta, ou então no YouTube, no canal HIT Notícias. Lembrando que nosso programa é transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. E você também pode participar pelo WhatsApp. Mande aí sua mensagem com uma crítica, uma sugestão, enfim, pode entrar em contato conosco. O número, para quem está fora do Brasil, acrescenta aí o 5511 99224 7760, o número que está aparecendo aí na sua tela. E continue ligado, porque aqui você sempre tem um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Até a próxima!